crianças! Bem-vindas a mais uma Escola Bíblica Dominical com o tema Deus é Fiel. E por causa desse tema, nós temos uma música que nós cantamos em todas as aulas falando que Deus é fiel. Vamos cantar antes da gente começar a aula de hoje? Vamos lá! Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se Ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amá-lo e a sua palavra obedecer. Esse é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amá-lo e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, Ele cuida de mim e de você. Não desista de amá-lo e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel! Amém! Deus é fiel, não é mesmo? E hoje nós vamos aprender uma história que mostra como Deus é fiel. E aí nós vamos aprender 3 coisas. Mas antes, deixa eu perguntar. Vocês decoraram o versículo da história de Jó, não é mesmo? Hoje nós vamos ter um outro versículo. Será que é difícil? Não é não. Olha só ele aqui. Ele é bem pequenininho, tá vendo? E ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Vamos falar de novo? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Bom, esse versículo fala para a gente não abandonar a nossa confiança. Confiança em Deus, porque Deus é fiel. E ela tem grande galardão. Você sabe o que é um galardão? Galardão é uma recompensa que a gente tem. Aqui na terra, a gente vai ganhar muita coisa? Não, Deus promete um galardão para nós lá no céu. Porque lá é onde nós vamos passar a nossa eternidade com Deus e Cristo. E aí, nós vamos aprender 3 coisas. Esse versículo e a história de hoje vai nos ajudar a ver 3 coisas. Primeiro, nós vamos entender que Deus cumpre todas as suas promessas. E também nós vamos aprender a confiar nas promessas de Deus. Porque se Deus cumpre as promessas, quais são as promessas? E a terceira coisa que nós temos que aprender é obedecer às ordens de Deus. Ué, mas aí a gente fica perguntando, como que a gente sabe quais são as ordens de Deus? Aonde que a gente vê isso? Deus fala com a gente? Bom, Ele não fala com a voz, mas a voz de Deus é a Bíblia. E lá é que nós encontramos as ordens e as promessas de Deus. Quer entender o que eu estou falando? Peraí, olha só. Na Bíblia nós temos alguns versículos que falam sobre as ordens de Deus. Olha só esse daqui. Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ué, qual que é a ordem de Deus aqui nesse versículo? Ide por todo mundo. Então nós temos que pregar a palavra de Deus a toda criatura.
Essa é uma ordem. Mas só tem essa ordem na Bíblia? Não, olha só, tem mais um versículo aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Que ordem que nós temos aqui? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vocês já sabem o que é palavra torpe, não é? Vocês sabem que são palavras que não agradam a Deus. Pode ser palavrão, pode ser alguma ofensa, muitas palavras que não são boas. E também nós não podemos pensar, não é só porque a gente diz que a gente pode pensar. Deus vê tudo, Deus vê os pensamentos do nosso coração. Mas espera aí que tem mais ordem, olha só. Aqui está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Mais uma ordem. E essa está nos 10 mandamentos. Diz pra gente não ter outros deuses diante de Deus. Porque Ele é o único Deus, não é mesmo? Lá na Bíblia diz isso. E quando a gente adora outras coisas sem ser Deus, não tá certo. Isso é pecado e Deus ordena que nós não façamos isso. Também, olha só outra ordem que nós temos aqui. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Então, nesse mandamento, Deus está mandando a gente amar. Mas é fácil amar. Bom, e se é uma pessoa que você não gosta? Aí não é tão fácil. Mas é uma ordem. Deus está falando para amar uns aos outros. E por último que eu vou mostrar para vocês é essa ordem aqui, ó. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. A ordem aqui é não mentais uns aos outros. Isso é uma coisa que a gente faz muito, não é? E não é para fazer isso, é uma ordem de Deus. Mas só ordem, a gente só tem que obedecer às ordens de Deus? Só isso? Não. Deus nos dá promessas também. E nós temos que confiar nas promessas de Deus. Aprender a entender que Deus cumpre todas as suas promessas. Mas onde que eu vou saber das promessas de Deus? Na Bíblia também. Olha só, temos alguns versículos que falam das promessas que Deus tem para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Deus está prometendo aqui que Ele está conosco, que Ele nos fortalece e nos ajuda. E que promessa linda essa, não é mesmo? A gente confia nele e Ele nos ajuda. Mas não é só essa promessa, não. Olha só essa daqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. A promessa aqui é que Jesus foi até o céu preparar uma casa para nós, que é o nosso galardão, que quando nós formos para o céu teremos um lugar para morar. E Jesus disse isso, que Deus tem essa promessa para nós. Tá, umas promessas aqui e ainda tem mais. E dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Ué, qual é a promessa aqui? Que Deus nos dá a vida eterna. E essa é uma promessa que a gente fica até... imagina a vida eterna com Deus e ter a casa que Jesus disse que foi construir pra gente. São as promessas que nos deixam alegres.
E tem mais, não tem pouca não. Olha só, essa daqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Ai, gente, essa promessa aqui faz a gente ficar com o coração alegre. E eu estou convosco todos os dias. É uma promessa muito linda que faz a gente não se sentir sozinho, porque a gente sabe que Deus está conosco todos os dias. E mais uma promessa, olha só, essa é a última. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Não te deixarei é uma outra promessa e que faz com que a gente pense que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Que promessas lindas, não é mesmo? E não são só essas não, na Bíblia tem muitas, eu só trouxe 5. E vocês já pensaram em alguma promessa que Deus fez para nós? Vamos pensar. É fácil a gente ficar esperando? Não. É fácil a gente obedecer? Não. Como que a gente faz isso? Orando, pedindo a Deus, porque Ele é o único que consegue ajudar a gente em todas as coisas. Então, vamos orar, pedindo pela aula de hoje e pedindo para que Deus nos ajude a obedecer às suas ordens e esperar nas suas promessas. Juntem suas mãozinhas, fechem seus olhinhos, vamos pensar no Senhor porque nós vamos falar com Ele. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, te peço por todas as crianças, todas as famílias que estão, Senhor, vendo esta aula. Te pedimos que o Senhor nos ajude a obedecer às tuas ordens e esperar firmes no teu mandamento, nas tuas promessas, Senhor. Esteja com cada um de nós, nos ajude e que possamos aprender, Senhor, com a aula de hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sabe, na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que esperaram nas promessas de Deus e também obedeceram às suas ordens. Mas antes, vamos lembrar o versículo mais uma vez. Vamos comigo? Olha aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Bom, a gente não deve abandonar a nossa confiança, porque ela vai trazer uma grande recompensa. Se não for aqui na terra, vai ser lá no céu com Deus, na eternidade. Sabe, a lição de hoje se chama Quanta Espera? Quem será que esperou tanto para ver as promessas de Deus se realizarem? Bom, tem um homem na Bíblia que se chama Abraão. Mas antes, Abraão se chamava Abrão. O seu nome não era Abraão, não, era Abrão. Deus procura pessoas que obedeçam a sua palavra, que confiem nas suas promessas e que ensine aos outros sobre ele. Abrão era um homem assim, ele obedecia às ordens de Deus. E aí, Deus um dia foi para Abrão, quando ele tinha 75 anos. 75 anos é bastante, né? Quem aí em casa tem 75 anos? Não, talvez 5? É, talvez. 70? Mamãe e papai, será que tem tudo isso? Pergunta aí pra mamãe e pro papai. Quantos anos vocês têm? E eles já têm vocês de filhos. Abrão não tinha filhos. Ele era casado com uma mulher. E o seu nome era Sarai. Eles não tinham filhos ainda e eles já eram mais velhos. Eles já tinham mais ou menos a idade do vovô e da vovó. E Deus foi até Abrão e disse a ele 3 coisas. Abrão,
Farei de ti um grande povo, tornarei famoso o seu nome. Vá e seja uma bênção. E Abrão, ele ouviu e obedeceu a Deus. Abrão morava em uma cidade que se chamava Ur. Deus disse: sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vá para onde eu te mostrarei. Mas Deus não disse: sai de Ur e vai até a cidade de Siquém. Não, ele só disse: sai. Abrão confiou na promessa de Deus e obedeceu. E ele foi andando com toda a sua família. Abrão não tinha filho, mas ele tinha um sobrinho. Esse sobrinho se chamava Ló. E foram todos eles andando. Sabe, naquela época não tinha carro, não tinha hotel. Eles tinham que andar de camelo, que devia ser muito devagar. E parava para dormir e tinha que montar as tendas para eles dormirem. Não tinha celular para pedir ajuda se caso o camelo não tivesse mais querendo andar. Não tinha um hotel para dormir numa cama quentinha e tomar um banho no chuveiro. E mesmo assim eles obedeceram e confiaram em Deus. Andando, eles foram para uma terra que chamava Harã. Lá, Abrão ainda tinha seu pai. E lá ele morreu. Ficou lá um tempo e depois Deus voltou a Abrão e disse para ele continuar. Como é importante ter fé, não é mesmo? Não era nada fácil sair de um lugar e ir para o outro. E mesmo assim, eles foram e chegaram em outra cidade que se chamava Siquém. Lá, Siquém, que ficava numa outra terra maior que se chamava Canaã, Deus voltou a falar com Abrão. Nessa cidade, Deus reafirmou a promessa que ele tinha feito com Abrão. Mudou o seu nome de Abrão para Abraão, que é pai de muitas nações. Mudou o nome de Sarai para Sara. E lá, Deus reafirmou a sua promessa. Sabe, não foi de um dia para o outro, não. Não foi pouquinho tempo, porque quando isso aconteceu, Abrão já tinha 99 anos. Vocês conhecem alguém que tem 99 anos? Eu não conheço. São muitos anos, não é mesmo? E imagina, Sara já era bem velhinha. A vovó e o vovô ainda não conseguem ter mais bebê, né? E eles? E Deus disse que deles ia sair uma grande nação. Que deles ia ter um filho. Abraão, que já tinha mudado seu nome, não ficou duvidando, não. Ele confiou. Bom, Deus tinha dado algumas ordens a Abrão. Deu algumas ordens. E também deu algumas, olha só, promessas. E até então, Deus, com as suas ordens a Abrão, estava lá. Abrão, que já era Abraão, obedeceu às ordens que Deus deu. Ele saiu de sua terra. Deus abençoou e ele foi enriquecendo. Não só ele, o sobrinho dele, Ló, que também estava com ele, começou a ter mais servos e mais animais. E aí os servos de Abrão e de Ló começaram a brigar. Então, eles resolveram se separar. Abrão tinha muitas coisas, mas ele não tinha um espírito egoísta. Então ele falou para Ló que ele escolhesse onde ele queria ficar. A gente pode aprender com isso também, não é mesmo? A gente tem que aprender a dividir e não
não pensar na gente, pensar no próximo. Perguntar o que o próximo quer ao invés do que eu quero. Ló escolheu a melhor parte e foi. Abraão ficou com a outra parte, mas nem por isso ele reclamou. Ele estava confiando nas promessas do Senhor. E naquele dia que Deus mudou o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, Deus reafirmou também que deles sairia uma grande nação e que dentro de 1 ano eles teriam um filho. E sabe, por obedecer às ordens de Deus e confiar nas suas promessas, Deus, com a sua grande promessa de fazer deles uma grande nação, em 1 ano enviou a eles Isaque, seu filho da promessa. Valeu a pena esperar na promessa de Deus? Em todas as coisas, em obedecer às suas ordens? Claro que valeu a pena! E como é importante ter fé, não abandonar a nossa confiança, porque Deus vai dar um grande galardão. E olha aqui, essa foi a recompensa, o galardão deles aqui. E depois teve toda uma grande nação. A terra onde eles moravam agora, Siquém, em Canaã, futuramente foi do povo que nasceu de Abraão depois de Isaque. Como é bom, como a gente pode confiar. Abraão esperou muitos anos, não foi 1 ano, não foi alguns meses, 1 semana, esperou. Ai, quanta espera, mas quanta alegria quando a espera dele e a obediência em suas ordens foi recompensada com Isaque, não é mesmo? Ai, eu ia ficar muito feliz se eu conhecesse eles pessoalmente. Ah, imagina, ver as promessas de Deus desse jeito. E a gente pode ver as promessas de Deus se cumprindo em muitas coisas. Bom, um grande exemplo é que ele continua cuidando de nós, não é mesmo? Bom, crianças, vamos falar o versículo mais uma vez agora sem olhar. Será que a gente já decorou? Pra gente lembrar do versículo, dessa história, aprender a entender que Deus cumpre todas as suas promessas, lembra? Deus cumpre todas as suas promessas. Nós temos que confiar nas promessas de Deus e obedecer às suas ordens. Vamos falar o versículo mais uma vez? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Hebreus 10, 35. Bom, vamos mais uma vez colocar o versículo aqui do lado, olha só. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10, 35. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos aprender uma música que se chama Uau, que legal! Conta a história de Abraão e que fala como uau, ele obedeceu às ordens de Deus. E que legal, Deus cumpriu as suas promessas. Como é bom obedecer e saber que no meu Deus eu posso crer. Vamos aprender essa música? Quero ouvir vocês cantando. Abraão ouviu a voz de Deus. Uau! Tu vais viajar para uma terra, que legal! Terra diferente, pra longe dos parentes. Uma terra que eu vou te mostrar. Onde será? Lá farei de ti uma nação. Uau! Bem mais numerosa que as estrelas, que legal! Abraão acreditou e não viajou só. Levou Sara e o seu sobrinho Ló. Como é bom obedecer, uau! E saber que no meu Deus eu posso crer, que legal! Como é bom obedecer, uau! E saber que no meu Deus eu posso crer. Nessa terra então nasceu Isaque, uau! Abraão ficou feliz a festejar, que legal! Mas quando ele cresceu, no alto da montanha, Deus mandou sacrificá-lo num altar. Uau! Abraão novamente cresceu, que legal! Mas se alegrou
Quando Deus falou, não toque no menino, o sacrifício é meu. Veja o cordeiro eu te dou. Como é bom obedecer, uau! E saber que no meu Deus eu posso crer, que legal! Como é bom obedecer, uau! E saber que no meu Deus eu posso crer, que legal! Como é bom obedecer, uau! E saber que no meu Deus eu posso crer, que legal! Como é bom obedecer, uau! E saber que no meu Deus eu posso crer, e saber que no meu Deus eu posso crer, e saber que no meu Deus eu posso crer, uau! Que legal! Vocês gostaram? Espero que se vocês tenham gostado e que quiserem aprender, é só colocar outras vezes durante essa semana essa música. Vocês vão aprender rapidinho, eu tenho certeza. Bom, por hoje é só, crianças. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Um beijo e até mais. Tchau! Benignidade.